Salve rapaziada, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Me chamo Diego, sou trader e investidor. No vídeo de hoje vamos falar aqui sobre essa movimentação do Ibovespa, né? Será para onde que o Ibovespa vai? E agora? Vai subir? Fez um pivô de alta, que é justamente essa movimentação aqui, ó. Percebam isso, né? E aí, o que vai acontecer agora? Onde a gente espera que o preço vai chegar, né? Para onde ele vai, quais são as expectativas, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo, que vai ter muita informação importante. Bom, já estamos aqui com o Ibovespa aberto. Primeira coisa que a gente vai fazer é a pergunta mais simples de todas, né? Para onde ele pretende voltar? E isso a gente imagina que ele pretende voltar para o topo ou para uma consolidação mais importante que teve anteriormente, que foi aqui, 114 mil pontos, eventualmente mais aqui em cima também, que é os 120 mil pontos. Então, algo por volta dessa região. Essa é a melhor hora, esse é o melhor movimento para a gente já começar a comprar ação, qualquer outra coisa assim? Bom, não vamos ter como um movimento, por exemplo, assim, começou a tendência de alta. Não vamos ter isso em mente, certo? Isso aqui foi uma puxada que aconteceu por conta de algumas informações. Então a gente não pode ter, por exemplo, esse movimento como um movimento assim, a informação final, agora vai lá para cima, enfim, vai só subir agora o Ibovespa para comprar uma tonelada de ações, né, de várias empresas. Não é bem assim. Primeiro a gente precisa analisar o macro, e nesse vídeo eu vou ensinar justamente para vocês a analisar de forma macro, né? Na verdade a gente vai colocar aqui até o ano, aqui ó, um ano. Vamos colocar o Ibovespa no gráfico anual, beleza? Gráfico anual, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir um novo layout no Profit, deixar ele limpo, porque a gente consegue ver melhor. Abre o gráfico anual e aí começa a validar os movimentos que são parecidos. Então a gente vai começar a fazer isso daqui, ó. Aqui teve um movimento parecido, né? Deixa eu colocar ela mais grossinha aqui para ficar melhor para ver. Duplicar essa linha. Aqui teve um outro movimento parecido e o mercado ele vai se repetindo, né? A partir daqui e aqui provavelmente está tendo um outro movimento parecido. Esse movimento parecido, né, na minha visão, significa o quê? Que o mercado ele vai andar, por exemplo, ele vai cair até aqui, por exemplo, ele vai cair esse tanto aqui, ó, digamos assim, ele vai cair esse tanto aqui? Não necessariamente, ele pode andar de lado, mais ou menos, até terminar essa setinha aqui, ó. É isso que eu falo. Ele pode andar de lado até aqui, ó. Até este ponto, até este ponto mais ou menos. Foi o que aconteceu anteriormente. Perceba que a partir deste momento, a partir deste fundo, ou deste preço, por exemplo, dessa pequena região aqui, que é uma região relativamente grande, né? A gente está falando de um gráfico anual, ele subiu. A partir desse momento, ele subiu. Tivemos esses momentos aqui específicos, que a gente já sabe o que é, né? 2020, 2020 não, 2008, né? E 2020 aqui, ó. Esses movimentos específicos. Então, na minha opinião, de uma forma mais macro, o mercado ele vem subindo. Sim, ele vem subindo. Acredito que isso seja importante para o nosso entendimento, justamente porque a gente vê isso aqui. Né? Então, isso é muito importante. Ele estava em um canal de alta, ultrapassou a região central, continua em um canal de alta, né? E agora chegando perto dessa região aqui, que é uma região aqui, ó, que é uma região importante de movimentação do preço. Ah, vai chegar lá abaixo dos 100 mil pontos? Não sei, só sei que pelo que eu estou vendo aqui no gráfico anual, ele faz um período de lateralidade e depois sobe, o que é natural do movimento, faz um período de lateralidade, é o que está fazendo aqui, e depois sobe. Né? Então, isso é muito importante. Aí, a partir daí, você começa a colocar, descer o tempo gráfico
para você entender o que esse movimento significa. Então, você começa a entender que isso aqui, ó, foi um período de lateralidade, e isso aqui agora está sendo um período de mais lateralidade. Então, perceba nesses movimentos climáticos, né, que aconteceram lá em 2008, ó, né, a gente já sabe o que significa, e justamente aqui em 2020, que a gente já sabe o que significa, são movimentos parecidos. Na minha opinião, são movimentos parecidos. Depois desse repique e de conseguir chegar aqui em cima ou no patamar anterior onde ele estava, que foi o que aconteceu aqui, ó, ele conseguiu chegar nesse patamar, rejeitou essa região e aí começou um movimento lateral. E aí começou o movimento lateral aqui também. Então a gente vai colocar aqui as linhas cíclicas, acho que é essa daqui, deixa eu ver se é o nome, é essa daqui. Vou medir daqui para cá. Vou medir daqui para cá, ó. Aqui, daqui para cá. E a gente imagina que aqui próximo, por exemplo, ou por aqui, por esse preço, não necessariamente vai ser esse preço de 75 mil, certo? Mas eu acredito que ainda tem um bom movimento de lateralidade para fazer chegando mais ou menos próximo aqui do caixote. A marcação do caixote significa justamente isso. Não é que vai estar nesse preço, mas é que ele, na minha visão, ele tende a andar isso tudo, pode ser de lado aqui, ficar no mesmo preço, ficar só oscilando aqui de lado aqui entre os 115 e 100 mil pontos, mais ou menos, e chegar mais ou menos aqui nesse patamar. Então, a gente está longe ainda, na minha visão, de terminar ou de começar lá a subida infinita que a gente imagina, né? E aí, justamente essa análise macro do gráfico anual, quando a gente vai descendo, nos mostra ou nos dá esse tipo de visão. Então, agora, nesse movimento de lateralidade que você vê aqui, perceba que é um movimento de lateralidade, você entende que os momentos bons para fazer qualquer tipo de compra ou qualquer tipo de trade a longo prazo, né? A gente está falando de um gráfico semanal, são esses momentos aqui, ó. São os momentos que chegam o mais próximo possível da base do canal lateral, né? Para ir lá para cima. Então, por exemplo, agora, para onde a gente vai? A gente chegou aqui perto? Chegou aqui perto, olha o tamanho desse candle. Olha o tamanho desse candle aqui. A gente chegou bem perto dessa região, ó. Aqui, ó, chegou bem perto dessa região. Não encostou, mas chegou bem perto dessa região. E esse candle, ele, óbvio que ainda falta terminar o mês, mas até o momento ele já está rejeitando esse outro candle, né? Ele já está ultrapassando a máxima desse candle. Então a intenção agora é a gente voltar para a parte de cima do canal lateral, né? Então a ideia é voltar lá para os 120 mil pontos. Aqui é 116 e 119, 116, 120, mais ou menos aqui nessa região, ó. Região mais ou menos aí demarcada. Vai chegar lá, não sei, ele pode parar aqui no final do movimento, ele pode parar aqui, ó, por exemplo. Mas a ideia do vídeo é justamente mostrar para vocês como a análise macro é importante, né? Então, por exemplo, o momento de comprar ações a longo prazo é o momento de agora, porque de uma forma macro, o mercado ele vem de forma lateral, ele vem andando de forma lateral, então esses fundos que acontecem aqui no gráfico mensal, e aí você pode até ir para o gráfico semanal para ficar melhor de ver, ó. Esses fundos que acontecem aqui são preços interessantes que você vai ter o reflexo lá nas outras ações que compõem o Ibovespa, né? Então, por exemplo, esses movimentos aqui são movimentos importantes para você identificar ou você aguardar ele chegar para depois ir buscar lá em cima. Então, a priori, a gente tende a chegar aqui nos 120 mil pontos e depois vamos ver como é que vai ser o comportamento quando chegar aqui nessa região. Quando chegar aqui nessa região, para aí sim a gente tomar alguma decisão. Mas os momentos de compra importantes, os momentos de compra interessantes são esses momentos aqui. Então, por exemplo, essa puxada que aconteceu significa que vai começar a tendência de alta? Não. Ele ainda está dentro de uma lateralidade, na minha visão. Eu acredito que seja a visão da maioria. Mas essas lateralidades,
elas geram oportunidades justamente para você fazer as suas posições de longo prazo e acumular ação interessante, ação que paga dividendo e tudo mais, nesses momentos ou por aqui, por exemplo, né? Então, respondendo a pergunta do vídeo, o Ibovespa vai começar a subir agora? Por enquanto ainda não, ele está dando um repique, está mostrando que quer chegar lá em cima baseado nesse candle, mas entendam que isso não muda a tendência da forma mais macro possível, né? Que é esse movimento de lateralidade, lá que a gente viu no gráfico anual, que é um gráfico bem longo de se acontecer. Então, dentro do ano podem acontecer vários movimentos que no final das contas vão ser um zigue-zague ali dentro do ano, e você precisa identificar esses fundos aqui, igual eu mostrei, para fazer as melhores compras, ou entender isso para fazer os melhores swing trade, carregar o máximo de posição possível até chegar no seu alvo, que seria mais ou menos aqui. Beleza? Espero que tenha ajudado. Deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda a chegar aí aos 2.000 inscritos. Falta, acho que uns 500 ou 400 mais ou menos. Conto com a colaboração de vocês. Valeu, falou e até a próxima.